Oi, tudo bom? Voltei. E para começar, vou dar início ao meu testemunho, tá bom? E vamos então iniciar com o versículo de Coríntios, 1 Coríntios 6, 19 a 20. Eu já marquei aqui na minha Bíblia, na verdade na Bíblia da minha filha. Diz assim, 6, 19 a 20, tá? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Amém. Embora esse texto não esteja usando o verbo cuidar, já dá para entender que a palavra que Deus deu quer dizer. Ou seja, o corpo, ele é o templo do Espírito Santo e Jesus pagou um enorme preço por ele. O preço que eu e você sabemos qual é. Isso já é o suficiente para darmos valor ao nosso corpo e cuidarmos dele. O nosso corpo deve ser cuidado da melhor forma. Ele deve ser saudável. Cuidar do nosso corpo também é dar uma oferta ao Senhor. Para mim, hoje, um dos hábitos mais difíceis que está sendo é eu ter que beber muita água. Até mesmo para que eu tenha uma recuperação mais rápida. Para ter uma ideia, eu tinha dias que nem tomava água. E nós temos que beber pelo menos 2 litros de água por dia. Já pensou? Então, sabe, gente, eu já sabia que o meu corpo era o templo do Espírito Santo. Eu não era ignorante disso. Eu só nunca me toquei que eu tinha que cuidar dele. Então, eu só escravizei meu corpo para me levar aos lugares, para fazer eu perder a fome, para eu pegar as coisas, para eu trabalhar. Eu explorava muito meu corpo. Resumindo, eu nunca liguei para minha saúde, ou seja, eu era refém de eu mesma, sem ter, lógico, essa plena consciência, né? Achava que o meu corpo era o templo do Espírito Santo e pronto. Há uma coisa mais espiritual, que o Espírito Santo habita dentro de mim, mas eu sem noção que o meu corpo também precisava estar bem. Nunca tomei cuidados para evitar algo, sabe? Ou seja, foi preciso passar pela dor para enxergar o que é o templo do Espírito Santo, como diz na palavra. Eu, lógico, sempre comi, sempre gostei de gordura, sempre me amarro numa picanha, sempre comi frituras, comi o que eu queria. E não me importava se fosse quase sempre. De verdade. Mas isso foi acumulando dentro do meu corpo e resultou em inúmeras pedras na vesícula. Um montão. E já dava até para eu trabalhar na construção civil. E aí, gente, foi onde tudo começou, né? No dia 21 de março de 2016, eu nunca ia imaginar que eu tinha pedras na vesícula. Nunca tive dor, nunca me dei conta de alguma crise, como as pessoas falam, o que é estranho. A pedra na vesícula ela é causada principalmente por ingerir muita gordura, alimentos gordurosos, que era o que eu fazia constantemente, né? Pelo excesso de colesterol. E até mesmo alguns estudos dizem que isso é genético, que alguém próximo da família teve, então a probabilidade é maior de alguém da família também ter. Tipo, meu pai teve e eu também agora estou passando por isso. E no dia 21 eu me senti fraca, sabe? Já tinha assim um diagnóstico de anemia, né? Que já estava bem abaixo do normal. E eu não fiz nada também. Só deitei nesse dia e me achava que estava indisposta e fui dormir, né? E detalhe, quando eu recebi o diagnóstico da anemia, a médica me passou o medicamento, devia estar tomando Noripurum, também não tomei, tá? Confesso meu pecado.
Não tomei. Então, no outro dia, depois do dia 21, no dia 22, eu fui trabalhar normal, com a tal indisposição, mas eu lutando contra o meu corpo, meu próprio corpo. Então, cheguei até a fazer alguns esforços físicos, mas estava lá de pé, né? Nem queria dar ouvidos para o meu corpo. Até que ele gritou. Gente, e aí eu tive que obedecer. Eu sentei, caladinha, sentei. E não deu 3 minutos, comecei a desmoronar. Quando eu percebi que eu ia desmoronar, eu levantei na hora e me escondi atrás de um armário. E aí foi quando eu entrei numa enorme crise de inflamação na vesícula. Acostumada a não dar confiança para a dor, sempre com foco no trabalho, nas minhas outras atividades, nas minhas obrigações, eu passava por cima de tudo isso, tá? Mas queria cumprir a minha palavra. Depois eu cuidava do meu corpo. Dessa vez, gente, não teve jeito. Eu tive que me render à consequência dos meus atos da glutonaria. Depois que sentei, eu me levantei urgente, como eu falei, eu fui para trás desse armário, né? E me joguei no chão. Me joguei literalmente no chão. E eu sentia fortes dores, fortes mesmo, mas ainda eram suportáveis para mim, né? E o meu marido, do nada, começou a me procurar, me chamando, e disseram para ele que eu estava no banheiro, e ele foi atrás de mim, e quando ele chegou, me viu jogada atrás do armário, no chão. E aí eu peço na hora dele uma vontade de levantar, me levanta, vontade de vomitar. E ele me levantou e aí eu fui pro banheiro e vomitei. Eu vomitei muito, 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 muito. Lembrando que eu tinha acabado de almoçar e tinha comido um tambaqui assado que estava bem gorduroso, né? E aí eu pedi ajuda dele para me levantar e parecia assim que eu não ia mais parar mesmo de vomitar. Me senti fraca, me senti tonta, e aí ele me pegou, me levantou e me acompanhou até o banheiro, e depois ele perguntou se eu queria ir para o hospital, e aí eu não queria ir para o hospital. Eu ainda hesitei e disse não, mas aí depois veio aquilo, vai. Gente, já era o Espírito Santo de Deus. Sabe, ele falando comigo, sendo meu amigo, tentando salvar a morada dele, o templo, que é o templo dele. E aí, quando meu marido me perguntou pela segunda vez, eu disse, vamos. E aí eu fui fraca, entrei dentro do carro e sentindo as fortes dores. Eu queria vomitar, mas aí eu segurava e as dores voltavam, as dores iam, as dores voltavam e iam. E quando eu achei que elas iam, eu dizia, vamos para casa, eu tô melhor, vamos para casa. E aí ele olhava para mim com aquele olhar assim, tipo, sério? Aí o trânsito horrível, e aí ele querendo ultrapassar os carros, aquilo já tava me deixando mais angustiada também, coitado. Ele tentando me ajudar, mas aquela muvuca, o trânsito, parecia que era uma eternidade para chegar no hospital. E aí, quando aquela dor passava, eu dizia, não, agora eu tô bem, vamos para casa. Aí eu passava 3 minutinhos, aí, pô, a dor voltava de novo, eu digo, não, vamos pro hospital. E aí eu aguentei até chegar no hospital, né? E quando eu cheguei no hospital, eu fui atendida, dei entrada, fui atendida e infelizmente me aplicaram remédio para dor, esperei horas para fazer uma ultrassonografia e nesse período eu acho que eu passei umas 3 horas para aguardar o atendimento, para fazer a ultrassonografia. O médico não estava no hospital. Eu vomitava muito, passava muito mal, tontura, fraqueza. Passei 4 horas com intensas dores. Tive que tomar remédio, Buscopan, eu acho que ele estava aplicando em mim, umas 2 vezes seguidas. E quando o médico chegou, que já era um pouco mais tarde, eu tive que esperar as pessoas passarem na minha frente, porque ninguém é melhor do que ninguém, amém? E aguentei, suportei mais as dores. E quando chegou a minha vez, ele bateu a ultrassonografia, que, gente, deu só pedra na vesícula. Pedras, que no meu caso eram pedras. Deu pedras na vesícula. Então,
Mesmo em meio à crise, eles me medicaram de novo, me deram alta, disseram que eu tinha que procurar um cirurgião para que eu fosse fazer a retirada dessa vesícula. E naquele momento eu sentia que eu não devia sair daquele hospital, mas eu não podia fazer nada. O médico me passou um medicamento, me mandou para casa e eu fui para casa. E no outro dia eu teria que procurar um médico, daqui a uma semana, ou sei lá, eu tinha que procurar um médico, né? Então, olha, fiz uma ultrassom do abdômen completo, total, onde somente eu estava com pedra na vesícula. Todos os meus outros órgãos estavam normais, tá? Esse é o que eu quero dizer para vocês, que eu vou gravar em outro vídeo, para não ficar muito longo esse. Isso foi o início da segunda etapa do que aconteceu comigo. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar as pedras, tá bom? E ou eu deixo para o final para mostrar para vocês depois da retirada, quando eu chegar nessa parte. E é isso. Eu fui mandada de volta para casa com dores. E eu passei a noite com dor. No próximo vídeo eu vou continuar e aguardo você. Que Deus te abençoe. Que você já tenha aí uma luzinha mais ou menos do que de fato é o templo do Espírito Santo, tá bom? Depois eu continuo. Beijo no coração. Tchau, tchau.